Importante que a gente terminou ali a passagem do bus falando de governo de São Paulo, de Tarcísio de Freitas, porque agora a gente vai falar de São Paulo, principalmente. A mega operação deflagrada nesta quinta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, teve ao menos 65 alvos localizados na nada mais, nada menos Avenida Brigadeiro Faria Lima e no seu entorno também. O berço, o maior palco do mercado financeiro aqui do Brasil, um país continental, ou seja, é uma avenida importante para muito mais do que só o Brasil. O local é considerado o maior cinturão financeiro do país. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiro, além de escritórios. A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento de integrantes do primeiro comando da capital, PCC. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, uma cadeia de combustíveis era controlada pelo crime organizado, incluindo a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final. Para isso, os grupos criminosos tentavam blindar ou ocultar o patrimônio por meio de fintechs, aquelas startups financeiras e de fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima. Eu converso agora para a gente saber mais detalhes disso tudo que explodiu ontem com o nosso repórter de São Paulo, Renan Porto, que está sempre muito atento a essas investigações. Renan, muito bom dia, sempre um prazer falar contigo. Pode trazer aí mais detalhes dessas atualizações, né, que começaram a acontecer a partir de ontem, com a gente entendendo e descobrindo esse caso todo e com tudo que foi acontecendo depois que a polícia foi revelando. Bom dia, Natália, é isso mesmo, realmente impressionante o nível de ramificação desse esquema e de envolvimento em diversas áreas, né? Como você comentou, o eixo desse esquema, que começa a partir da fraude nos combustíveis, né? Ele chega aqui na Faria Lima como sendo o grande centro, o grande centro financeiro do esquema, né? A partir de fundos de investimentos e especialmente de uma fintech, o grupo criminoso ele conseguia lavar o dinheiro e ocultar esse patrimônio adquirido por meio das fraudes, né? Basicamente, isso foi até algo que foi muito comentado, né, durante a coletiva de imprensa realizada no Ministério Público ontem, né, como essas fintechs, aqui falou até um termo que as fintechs teriam tornado o Brasil um paraíso fiscal, né, porque elas oferecem ali aos correntistas a possibilidade de você ter uma conta financeira que fica alheia ali a eventuais bloqueios judiciais. Inclusive, o nosso repórter Luiz Vassalo fez no ano passado uma importante matéria sobre isso. Ele mostrou que as fintechs, inclusive, oferecem esse serviço como um grande diferencial, né? Elas garantem para você, não, aqui o seu dinheiro não está garantido contra bloqueios judiciais, você pode colocar seu dinheiro aqui. Funciona da seguinte forma: elas colocam o dinheiro de todos os clientes no que se chama uma conta bolsão, que é uma conta única registrada dentro da fintech, e essa conta única registrada junto ao Banco Central. Então fica impossível que se aplique alguma medida cautelar, algum bloqueio em uma única conta, né? E dessa maneira o esquema criminoso conseguia lavar o dinheiro, ocultar o patrimônio, e a partir dessa fintech o dinheiro ele era colocado em uma série de fundos de investimento, né? Criou-se ali uma cadeia de fundos em que cada fundo tinha um acionista único, né? E isso repetidamente até que se tornasse impossível ali descobrir de onde vinha o dinheiro, né? Foram aí 40 fundos, né, envolvidos nesse esquema, e no que diz respeito aos postos de combustíveis, o esquema funcionava a partir da compra fraudulenta de substâncias como metanol, que seria desviada e transportada até usinas, e nesses locais metanol, por exemplo, é uma substância que deveria estar ali nos combustíveis no máximo até a concentração de 7%, mas nesse esquema fraudulento, segundo o Ministério Público, chegavam a colocar ali uma concentração de 90%, e esse combustível adulterado abastecia uma rede ali de
mais de 1.000 postos de gasolina que comercializavam esse combustível adulterado e geravam lucro aí para a organização criminosa, né? Ô, Renan, eu sou de São Paulo, eu moro aqui em Brasília faz quase 6 anos, mas eu sou de São Paulo e desde pequena eu ouço a gente falar sobre isso, assim, meu pai falando sobre isso, enfim, vizinhos, do quanto a gasolina em diversos postos de combustível em São Paulo era fraudada, né? Tinha essa mistura, mas era sempre uma coisa assim, sei lá, teorias da conspiração, ninguém provava. E é muito curioso que uma das frentes dessa operação gigantesca que está sendo investigada é justamente isso, né? Como você estava bem explicando, a fraude ali do combustível que era vendido em diversos postos. E também fica muito curioso da gente entender o quanto o PCC tinha diversos braços e comandava diversos negócios importantes e tinha ligações com gente muito importante, né? Que muitas vezes a gente, de forma inclusive, talvez preconceituosa, nem desconfia que a pessoa pode estar ligada ao crime, como é o caso aí de diversos empresários que vão ser investigados, estão sendo investigados, empresários da Faria Lima, né? Então, é tão complexa a operação porque tem diversas frentes de trabalho, até mesmo a questão dos postos de combustíveis, tinha em todos os momentos do processo do posto de combustível, da existência e da distribuição e de chegar ali no posto mesmo, né, do consumidor final, o trabalho estava em todas as fases desse combustível até chegar na gente, no consumidor final. E também passando em ajudar a lavar o dinheiro ou conseguir mais dinheiro com a ajuda do mercado financeiro. É um negócio muito impressionante e é por isso também que a operação, de acordo com a Força Tarefa, tem sido entendida como a maior operação contra o PCC, contra a organização criminosa da história do país, né? O PCC que já existe há muito tempo e agora chega nesse momento emblemático. É um marco, né, mesmo para o PCC e até para outras organizações criminosas, né? Não, é verdade, Natália, você falou muito bem, né? Muito se comentou sobre esse processo de bancarização das organizações criminosas, aí não só do PCC, mas desses outros grupos criminosos, né? Que vem passando por um processo de sofisticação ali dos negócios, que, falando especificamente das facções como a gente conhece, PCC, Comando Vermelho, o tráfico de drogas cada vez menos é algo relevante para eles vêm diversificando seus negócios, né? A partir da infiltração no mercado financeiro, a partir da infiltração em empresas, né? Então, enfim, esses recursos envolvendo fintech, envolvendo fundos de investimento, têm sido cada vez mais usados não só para construir esquemas, mas para ocultar patrimônio mesmo. A gente teve, no ano passado, aquele assassinato do maior inimigo do PCC aqui em São Paulo, do Grisbar, e todos os alvos, segundo as investigações, ocultaram patrimônio, compraram criptomoedas, investiram ele em fintech e ninguém sabe, a polícia não consegue mais recuperar esse dinheiro, né? Então esse é um instrumento que vem sendo utilizado pela facção ali, por outros grupos criminosos. No caso da operação de ontem, a verdade é que não ficou muito clara qual seria exatamente a relação desse grupo que fraudava os combustíveis nos postos de gasolina com o primeiro comando da capital. Mas, de qualquer forma, a gente espera que isso seja esclarecido aí nas próximas etapas da investigação, à medida que a gente tenha conhecimento da representação, enfim, das outras partes da investigação, né? Ô, Renan, e também teve um outro ponto curioso desse dia de ontem, da revelação dessa mega operação e desse caso, e aos poucos, assim como você disse agora há pouco, a gente vai entendendo, né, tudo, porque é realmente muito complexo, um trabalho de anos, enfim, envolvendo vários estados, né, não teve só o foco em São Paulo, mas é que São Paulo teve esse alvo tão emblemático que é a Faria Lima, mas que foi uma coisa política de coletiva de imprensa aqui em Brasília,
com Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda falando sobre isso tudo. No mesmo horário que aqui acontecia em Brasília essa coletiva, em São Paulo também acontecia, aí desse lado do Ministério Público de São Paulo, né, até acho que a Receita Federal estava falando em São Paulo, né, então também teve essa coisa conflituosa que é muito política por causa do que a gente estava falando agora há pouco com o Bus, com eleições de 2026, com Lula querendo sua reeleição, com Haddad podendo disputar o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas aí em São Paulo, enfim. Então também teve esse lado óbvio político que é sempre importante da gente ressaltar, né? Pois é, isso foi bem estranho, a gente não entendeu muito bem qual foi o bastidor por trás dessa decisão de alguma maneira, fazer isso, não fazer isso de forma conjunta, né? Primeiro me chamou a atenção no que diz respeito à operação de São Paulo, o fato de ser uma operação do tamanho que foi, com eles propagando que foi a maior operação da história contra o crime organizado, e não haver mandado de prisão, tendo em vista que os alvos ali, como por exemplo o Mohamed, né, que seria o grande líder ali do esquema, né, do desenvolvimento de postos de combustíveis, ele não ter mandado de prisão, não ter pedido de prisão contra nenhum alvo, né? E aí foi dito no primeiro momento pelos promotores, não, que isso teria sido uma decisão estratégica no começo das investigações, depois eles iriam cuidar disso em um segundo momento, mas depois esse próprio discurso dos promotores mudou, falou que não, houve uma coordenação com a Polícia Federal, e a Polícia Federal foi responsável por deflagrar os mandados contra essas pessoas. Então, assim, não ficou claro o que aconteceu, se houve algum atropelo de alguma das partes, se alguma parte soube que algo estava sendo investigado, porque essa investigação ela tem várias frentes. Uma das frentes investigava especificamente, começou investigando uma apreensão de metanol em Guarulhos, aí outra começou investigando extorsões contra donos de postos de gasolinas e usinas em Ribeirão Preto, e aí também tem as investigações especificamente envolvendo os fundos, envolvendo movimentações ali do COAF. Em algum momento tudo isso se fundiu, né? Então a gente pode ser que de alguma maneira tenha havido algum atropelo, alguma das instituições ali tenha ficado sabendo que ia ter essa operação, antecipou e as coisas foram feitas dessa maneira ao mesmo tempo. É isso. Não é só jornalista que leva furo, não. Os órgãos também, né? E é uma grande competição mesmo. É uma operação tão grande, com tanta gente envolvida, que a gente já viu isso acontecendo em outras, né? Que tem essa disputa de quem é que vai falar primeiro, quem é que vai divulgar e quem vai falar, trazer os primeiros detalhes, porque num primeiro momento parece que esse órgão que falou primeiro parece ser o mais importante envolvido naquilo tudo, né? Enfim, então também tem essa disputa. Além dessa disputa política, enfim, envolvendo, né, São Paulo, que vai ser um grande foco aí da imprensa, do público, para saber o que vai acontecer nas eleições para governo de São Paulo, e com certeza o Renan Porto vai estar muito atento e vai voltar a falar com a gente sobre isso, sobre outras operações. Renan, muito obrigada, viu? É sempre um prazer te ter aqui. Obrigado, Natália. Bom dia. Valeu. Renan Porto, nosso repórter lá na redação de São Paulo, sabia, né? O Metrópolis.com tem uma redação grande lá em São Paulo, que vai trazer, principalmente aí no ano de 2026, todos os detalhes dessa campanha que vai ser muito louca, muito disputada, não só para o governo, né, mas saber os partidos vão colocar quem para disputar o Senado. São 2 vagas para o Senado no próximo ano, enfim, vai ser bem complexo e a gente vai acompanhar tudo, claro. O deputado petista e presidente da Comissão de Direitos Humanos,